Como abandonar o pecado? Um dos maiores desejos do cristão genuíno é saber como vencer o pecado. Isso porque quando somos convertidos, Deus passa a habitar dentro de nós, o que nos coloca em conflito com a nossa natureza caída. Desse modo, fica claro porque muitas pessoas pecam sem temor algum e aceitam seus erros. É porque Deus ainda não habita nelas. Tais pessoas gostam de pecar e não desejam a mudança de coração, porque sabem que isso vai lhes custar renúncia das próprias vontades. Inclusive, muitas dessas pessoas pensam assim: sou pecador, mas Deus é bom e Ele vai me perdoar e vai ficar tudo bem. Deus realmente pode perdoar nossas falhas, mas é besteira achar que tudo vai ficar bem, como se o perdão de Deus pudesse nos livrar das consequências dos nossos atos. Jesus, por exemplo, salvou o ladrão da cruz, mas não tirou de lá. O ladrão teve suas pernas quebradas, foi envergonhado diante de todos e ainda por cima morreu. Jesus o livrou da condenação de Deus, que era a consequência dos seus pecados, mas não o livrou da condenação dos homens, que era a consequência dos seus roubos. Será que pensar assim compensa? Não é melhor abandonar nossos vícios e práticas pecaminosas antes que venham as suas terríveis consequências? Creio que sim, e acredito que você também pensa assim. Através desse vídeo eu vou mostrar 5 etapas para que você possa se livrar de uma vez por todas deste pecado que tanto te incomoda. Você não precisa sofrer mais consequências de novos pecados. Já bastam as consequências que já sofremos por tudo que já fizemos no passado, não é mesmo? Então vamos ver agora que a Bíblia nos ensina sobre como vencer o pecado. Então vamos lá, como vencer o pecado? Se certifique de que já é salvo. Já ensinei várias vezes aqui no meu canal e no meu blog e vou repetir. Salvo não é quem parou de pecar, é quem parou de gostar de pecar. Se uma pessoa diz que é crente, mas está apenas deixando de cometer os pecados que ainda gosta de fazer, essa pessoa ainda não é convertida. Ela é apenas uma pessoa religiosa. Te convencer de deixar de fazer uma besteira que você gosta, qualquer religião convence. Mas mudar seu caráter, os seus gostos, desejos, inclinações, só o Espírito Santo consegue. O Espírito Santo é a prova de que seremos salvos, como está escrito em Efésios 1, verso 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daquele que pertence a Deus, para o louvor da sua glória. A partir do momento que cremos no evangelho, o Espírito Santo nos guia para fazermos a vontade de Deus. Ele molda nosso caráter até que venhamos gradativamente nos parecer com Cristo. E nós sabemos que Jesus detestava o pecado. Sabendo disso, se você deseja vencer o pecado apenas por conta da consequência do seu erro e da vergonha, você provavelmente ainda não é um convertido. Olhe para si e responda: você quer mudar porque o Espírito Santo mora em você ou apenas porque você teme a consequência dos seus atos? Se o Espírito Santo realmente mora em você, qualquer coisa que você aprender aqui, você vai conseguir colocar em prática, mesmo que tenha que lutar muito, e logo vai abandonar qualquer pecado, pois este mesmo Espírito Santo te dará a força necessária para isso. O perigo de viver pecando. Não quero te deixar triste, mas não é normal um crente viver pecando, ou melhor, ter o pecado como prática de vida. Lembre-se do que João ensinou em sua primeira carta, no capítulo 3, verso 8. Mas quem pratica o pecado mostra que pertence ao diabo, pois que esse está na origem de todo o pecado, mas o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. O texto é pesado, mas realista. Se quisermos abandonar o pecado, precisamos de conversão. A partir daí, nós vencemos o pecado através dos ensinamentos da palavra que nós conseguimos seguir pela força que o Espírito de Deus nos dá. Sem esta força, não será muito útil qualquer coisa que você possa aprender aqui ou em qualquer outro lugar. Como abandonar o pecado? Evite qualquer tentação. Gênesis 39, verso 11 e 12. Sucedeu num certo dia que ele, José, veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estavam ali. Ela lhe pegou pela roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu e saiu para fora. Estes 2 versículos mostram um trecho da história de José. Esse jovem estava na casa de Potifar, que era o seu patrão, e para piorar, a mulher de seu patrão estava muito afim dele. Esse trecho nos mostra que José correu da tentação, quando percebeu que a partir dali, ele não suportaria mais se manter firme. Dependendo da pessoa naquela situação, seria necessário até mesmo se demitir para não pecar. Sendo assim, por que José não se demitiu, já que aquela mulher o tentava diariamente? Creio que pelo simples fato de você não ver na vida de José um histórico de homem mulherengo, ele teve forças até certo ponto. Se mulher para ele fosse uma espécie de vício, era melhor que ele de alguma forma se demitisse na primeira cantada da mulher de Potifar. Eu
falo isso porque muitos caem em tentações porque vivem muito próximo a elas e possuem um histórico de que já caiu em várias tentações na mesma área, o que os torna mais fracos. É a pessoa que não quer falar palavrão, mas só anda com quem fala palavrão. Ou pode ser uma pessoa que conduz seus negócios de forma desonesta porque tem sócios desonestos. Ou quem sabe aqueles que são viciados em pornografia, mas trabalham no computador ou celular em um lugar fechado sem ninguém. Diminua a possibilidade da queda. Entenda que é do coração que vêm os nossos desejos imorais desonestos, que faz com que nós pequemos. E se esse não for bem guardado, nós podemos nos colocar em situações onde não há mais volta, a não ser cair em tentação. Imagine que seu coração fosse uma criança e sua mente um adulto. Você seria este adulto, enquanto que seu coração seria seu filho, uma criança. Você sabe, adultos são muito racionais, e as crianças são facilmente levadas por emoções. Imagine então que esse seu filho está brincando na beira de um precipício. Você o deixaria ali? Mesmo que ela não queira cair de lá de cima, as chances dela cair são enormes e o risco é fatal. Assim somos nós quando facilitamos nossas quedas, ao invés de dificultarmos, mudando nosso ambiente e as pessoas com quem nos relacionamos, por exemplo. Nosso coração fica sujeito a um desastre se não for bem guardado, mesmo que o desastre não seja nossa intenção. Lembre daquilo que Cristo nos ensinou em Mateus 5:29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Arranca da sua vida tudo o que te faz pecar contra Deus. Seja amigos, internet, oportunidades, momentos, negócios, namoro ou qualquer outro tipo de coisa. Evite tudo o que possa te fazer cair. Caso a tentação vier ao seu encontro, não perca seu tempo. Corra imediatamente. Agora vai dizer também que a sua indisposição pode te impedir de correr da tentação. Você precisa treinar o seu corpo para correr as tentações, mesmo quando não se sentir tentado. Largue de preguiça. Perceba que a disposição de José para trabalhar foi a mesma que ele usou para correr da tentação. Se você não for uma pessoa com disposição, você provavelmente não vai conseguir evitar as tentações, pois a preguiça de vigiar vai tomar você até que finalmente caia na cilada de Satanás. Diferenças entre perdido e convertido. Você percebe nesse trecho da história de José a diferença de um convertido para uma pessoa ainda perdida. O convertido é quem não gosta de pecar e reconhece sua fraqueza que vem de uma natureza pecaminosa. Isso ficou claro pelo fato de que José foge da tentação. Isso é diferente do perdido, que gosta de pecar como a mulher de Potifar. Todo perdido aproveita oportunidades para pecar. Você percebe que a mulher de Potifar só agarrou José quando não havia ninguém mais na casa, a não ser os dois. Enquanto que o convertido aproveita as tentações para mostrar sua fidelidade a Deus, não caindo nelas. O perdido não se importa com quem vai ferir ao pecar. Perceba que a mulher de Potifar não se importa em trair seu marido, enquanto que o convertido se importa com quem vai prejudicar. José se importava com Potifar. Todo perdido costuma não abrir mão de pecar, enquanto que o convertido abre mão de qualquer coisa para não pecar. Isso fica claro que na história José abandona a sua capa nas mãos da mulher. Com isso, eu quis apenas enfatizar o que havia dito no tópico anterior. Se você é convertido, você pode até falhar às vezes, mas de tanto tentar, você vai conseguir abandonar qualquer pecado. Como abandonar o pecado? Andar em espírito. Gálatas 5:16. Vivam pelo espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Outra tradução diz, andar em espírito, para não satisfazer os desejos da carne. Para não satisfazer os desejos da carne, nós precisamos andar em espírito. Andar em espírito significa viver debaixo da orientação do Espírito Santo e agir no poder que ele nos concede. A melhor forma de conseguir isso é através das disciplinas espirituais que já conhecemos muito bem, que são ler a Bíblia, orar, jejuar, cultuar e andar com cristãos piedosos. Você precisa fazer isso o máximo que puder. Não existe um número mágico para cada uma delas. Mas se quiser saber o que eu tenho feito em relação a isso, para se inspirar, eu costumo ler 5 capítulos da Bíblia por dia e oro de 30 minutos a 1 hora por dia. Jejuo ou me abstenho de certas coisas, como internet, no mínimo uma vez por mês, e participo das principais reuniões da minha igreja. E ando com cristãos sempre que possível. Se alguma coisa que eu falei aqui está muito distante da sua realidade, comece com pouco e vá aumentando. Eu também tenho muito que melhorar. Faça o que for possível para se fortalecer no espírito, porque tendo isso como estilo de vida, você não cairá, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o espírito, para as coisas do espírito, conforme Paulo ensina em Romanos 8, verso 5. O resultado de andar em espírito você conhece bem.
é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, conforme Paulo nos ensina em Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é o resultado de andar no Espírito, e dessa forma você vai conseguir abandonar qualquer pecado. Eu tenho um vídeo que eu falo melhor sobre o fruto do Espírito, e eu vou deixar aí na descrição, se você quiser saber mais sobre isso. Como abandonar o pecado? Ocupe-se em fazer o que é bom. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é venerável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. Nessa passagem, Paulo nos ensina que a única coisa que deve ocupar nossa mente é aquilo que pode agradar a Deus. Por isso, precisamos tomar cuidado com aquilo que nós pensamos. Não podemos ver nem ouvir nada que possa nos levar a inclinações carnais. O que passa na televisão ou o que vemos na internet não pode ser aceito na maioria das vezes. Você precisa filtrar tudo isso para que não intensifique sua vontade de cair no pecado. Cuidado também com o tipo de música que você escuta. Essas músicas imorais só têm deixado a nossa geração cada vez mais imoral. Gravidez na adolescência, por exemplo, é cada vez mais comum e o índice de estupro está cada vez maior. Fuja de tudo isso. Mas não apenas isso, ocupe sua mente através do trabalho, como Salomão nos ensina, em Provérbios 28:19. O que lavrar sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. Evite andar desocupado. Muitas pessoas pecam porque, além de serem fracas, elas andam desocupadas e ociosas demais. Conheço e acompanho alguns empreendedores na internet que não são cristãos, mas mesmo assim se mantêm fiéis às suas esposas. O que é bem difícil hoje em dia para um não cristão. Como eles conseguem isso? Eles simplesmente não têm tempo de fazer uma besteira dessas. Estão ocupados demais para sequer pensar nisso. Não falo ocupado no sentido que só trabalham e não têm tempo para a família. Pelo contrário, vejo eles ocupados com seus afazeres, ao mesmo tempo que estão sempre saindo com a família e passando tempo com eles. Ou seja, eles estão ocupando a mente com coisas verdadeiramente saudáveis e isso no mínimo diminui em muito a chance deles cometerem um pecado como adultério, por exemplo. Será que você não anda ocioso demais? O ditado é clichê, mas é realista. Mente vazia, oficina do diabo. Quantos projetos você tem executado? Quais as metas para esse ano? A ausência dessas coisas pode resultar em uma mente vazia que te coloca em uma vida sem rotina, e mesmo que tenha alguma coisa aqui e ali para fazer, sempre haverá uma lacuna para preencher com o pecado. Se quiser realmente abandonar o pecado, se ocupe com coisas verdadeiramente saudáveis, como por exemplo trabalho, estudo, família, amigos cristãos, natureza, oração e etc. Se você quiser blindar a sua mente para vencer as tentações, assim como Jesus no deserto, ou seja, memorizando versículos, clica no link na descrição. Eu vou deixar na descrição deste vídeo um curso que tem ajudado vários cristãos na internet a memorizar vários e vários versículos de uma forma bem fácil. Depois desse vídeo, dê uma olhada na descrição se isso te interessar. Como abandonar o pecado? Confesse seu pecado e o exponha. Tiago 5,16. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Uma das formas mais eficazes de vencer o pecado é expondo ele. Isso mesmo, contando ele para alguém, caso seja um pecado que não tenha a ver com ninguém, ou falando com a pessoa contra a qual você cometeu o pecado, é essencial para todos aqueles que querem saber como vencer o pecado. Eu lembro de uma vez que eu andava muito triste e sentia muita inveja. Não sei o que aconteceu, que eu nem conhecia essa passagem da carta de Tiago, que eu acabei confessando isso para uma amiga da minha igreja. Como num passe de mágica, a minha inveja foi meio que embora. Eu não estava mais do jeito que eu estava antes. Quando confessamos nossas culpas, nós derrubamos nosso orgulho no chão, e isso nos impede de viver uma vida irresponsável cheia de pecados ocultos. Isso também nos mostra o perigo das amizades mundanas. Se você contar um pecado desse para uma pessoa errada, vai ser como Sansão, que contou seu ponto fraco para Dalila. Se você conhece essa história, você sabe que Dalila queria saber o segredo da força de Sansão para ganhar dinheiro dos filisteus. Por isso eu digo, nós precisamos urgente de amigos cristãos. E quando eu falo cristãos, não me refiro a simples membros da igreja, que gostamos e temos afinidade, mas eu me refiro a cristãos maduros na fé, que você realmente enxerga frutos na vida dele, que mostram que são convertidos de fato. São esses que podem nos ajudar. Repito, não diga nada para quem não pode te ajudar, mas também não fique dando desculpas se você já tem em mente uma pessoa ideal para pôr isso em prática. Saiba que quando o assunto é abandonar o pecado, isso faz toda a diferença, pois isso te fará mais responsável pelos seus atos. Por que confessar os pecados? Primeiro porque é Bíblia. Isso está na passagem de Tiago e também em Provérbios 28, verso 13, que diz:
O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Se quiser alcançar a misericórdia de Deus para se libertar de uma vez do seu pecado, confesse-o. Então você será bem-sucedido. Em segundo lugar, você deve confessar porque, como já foi dito, isso te tornará mais responsável. Quantas vezes você já viu pornografia na frente de um cristão verdadeiro? Quantas vezes você falou um palavrão na frente de um homem de Deus? A verdade é que nós obedecemos mais a Deus quando existem outras pessoas olhando, de modo que nós mostramos que nossa fé está em outro patamar quando conseguimos ser fiéis a Deus quando ninguém está olhando. E uma forma de se conseguir isso é expondo o seu pecado para alguém de confiança. Dessa forma, seu pecado não é mais tão oculto assim, porque alguém sabe o que você anda fazendo, ou ao menos o que você fez, e os olhos dessa pessoa serão como os olhos do próprio Deus. Assim como a boca dela se te repreender, será como a boca de Deus. Em terceiro lugar, é importante você confessar, porque dessa forma você obterá uma ajuda mais específica. Se chegar no seu pastor e falar que tem um pecado e não disser exatamente qual é, seria quase como ir no médico falando: doutor, adivinha? Será que o seu médico vai te ajudar se você não for específico? O seu pastor também não. O máximo que ele vai fazer é falar o basicão: vamos orar. Às vezes, o que você precisa não é mais oração, e sim mais ação. É fazer o que a Bíblia te pede, e ela te pede que você exponha esse pecado. Como confessar os pecados? Vamos ver resumidamente como podemos confessar os nossos pecados. 1. Seja humilde. A única forma de reconhecermos uma falha nossa é entendermos que precisamos de humildade para isso. Senão podemos até contar nosso pecado para alguém, mas será da boca para fora, sem um real arrependimento e interesse em mudança. 2. Confesse para a pessoa certa. Como você sabe, existem duas situações para confessar o pecado. Uma delas é um pecado no qual você se sente preso e você precisa da ajuda de alguém para se libertar. Nesse caso, como já foi dito, confesse apenas para quem for um cristão confiável, ou seja, para pessoas que dão bons frutos na igreja, provando com boas obras que pode ajudar você. Geralmente os pastores são os mais recomendados para isso, mas eles não são os únicos. Quem sabe seus pais não seriam a melhor pessoa para te ajudar. A outra situação que você deve confessar um pecado é quando você peca contra uma pessoa. Nesse caso, seja cristão ou não, você deve confessar o que fez para essa pessoa. Em casos onde você comete um adultério, o ideal é ficar com os dois lados. Primeiro, você procura seu pastor ou líder espiritual para falar a respeito disso e pedir orientação. Em segundo, você deve se direcionar à pessoa e pedir perdão a ela. Para isso, esteja preparado para as consequências. 3. Seja específico. Quando for confessar qualquer coisa que você comete, você precisa ser específico. Não pode chegar na pessoa e dizer: se algum dia eu te ofendi, me perdoe. Ou quem sabe dizer com meias palavras algo que tem feito, como por exemplo, a confessar que tem traído sua esposa, você antes de dizer a ela, dizer ao pastor: me ajude, pois não tenho tratado bem minha esposa. Não vai adiantar obedecer a palavra do seu jeito, só para não admitir exatamente aquilo que você fez. Expõe exatamente o pecado que cometeu e assim você será curado. Resumo final. Você só vai vencer o pecado quando se converter verdadeiramente. Quando isso acontecer, o Espírito Santo vai te fortalecer para evitar qualquer situação embaraçosa e poder para correr da tentação. Além disso, ele vai te levar à prática das disciplinas espirituais que vão te fortalecer. Você estará sempre ocupado, assim como Cristo esteve na sua trajetória de vida. E para não perder tempo com besteiras, você terá toda a coragem para expor seu pecado para alguém. Essa coragem te será dada pelo Espírito Santo, e este mesmo Espírito que começou essa boa obra será fiel para completá-la até o grande dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se você acha que eu esqueci de algum versículo que ensina a pessoa a vencer o pecado, escreva nos comentários abaixo para que possamos juntos aprender mais sobre esse assunto. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos ou quem sabe no grupo da sua igreja. Um forte abraço e até mais.